Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos aqui hoje, juntos, para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João 4, 19 a 24. João 4, a partir do versículo 19. Amém? Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Estamos aqui nessa noite porque essa palavra, porque esse evangelho chegou até nós, né? E nós estamos aqui como verdadeiros adoradores, para adorar o Pai em espírito e em verdade. Não porque um lugar específico é o lugar da adoração, mas porque Cristo, por meio do seu Espírito Santo, habita em nós. E por meio do seu Espírito nós podemos adorá-lo, exaltá-lo, reconhecendo que só Ele é Senhor, que só Ele é Rei, aquele que nos resgatou, que nos redimiu e que nos deu livre acesso ao trono da graça. Por isso nos reunimos nessa noite para adorar o Senhor em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante dele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, pois só Ele é digno. Amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, glorificamos ao Senhor, exaltamos, bendizemos a Ti, ó Deus. Que privilégio poder estar na Tua casa nessa noite, em comunhão com os irmãos, ó Deus, para adorarmos ao Senhor. Que privilégio, ó Deus, porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Teu Espírito nos converteu, nos convenceu do pecado, ó Deus, de que estávamos realmente perdidos, mas o Senhor nos encontrou e o Teu Espírito nos revelou isso e nos fez compreender essa verdade. E é por isso que nós estamos aqui, Deus. E nós só temos a agradecer ao Senhor. Que nós, ó Deus, possamos ter essa consciência, ó Deus, do perdão que recebemos, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. E isso é graças à obra do Teu Espírito nas nossas vidas, ó Deus. E por causa disso, ó Deus, nós viemos, ó Deus, usufruir dessa comunhão com os irmãos e principalmente da comunhão com o Senhor. Porque, como eu sempre digo, ó Deus, é a Tua presença que faz a diferença nesse lugar. Não é o tempo, não são as pessoas, é a Tua presença que faz a diferença nesse lugar. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor, para ouvir da Tua palavra, ó Deus, para que ela possa causar mudanças que só a Tua palavra pode fazer nas nossas vidas por meio do Teu Espírito. Que nós possamos nos aproveitar dessa comunhão, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Convido você a ficar de pé e adorar o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Senhor, os montes
O Senhor nos amou antes mesmo
igreja te adora, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você pode glorificar o Senhor nas suas palmas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Santo, 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 santo. É o nosso Deus, Rei de justiça. Eu desafio os irmãos a ficarem de pé ainda. Vamos estar cantando mais um cântico, vamos estar adorando ao Senhor. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor, seu dízimo, sua oferta. Nessa noite, amém? Só ele sabe para onde vai. Resta um momento
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Amém. Ela me pediu ajuda justo hoje, viu? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 34. Esse salmo eu fiz a abertura com ele na quinta-feira que o pastor veio e eu fiquei meditando nesse texto. Resolvi trazer uma mensagem dele hoje. Salmo de número 34, nós vamos estar no decorrer da mensagem lendo todos os versículos, mas agora eu vou estar lendo só os dois, o 7 e o 8. Salmo 34, versos 7 e 8, por enquanto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Vamos orar. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Rendemos graças ao Senhor por esse momento que tivemos de louvor. Ó Deus, que o Senhor receba como um sacrifício agradável ao Senhor também as nossas ofertas, dízimos que foram depositados no teu altar, Deus. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor, ó Deus, supra a necessidade do teu povo e da tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, desse tempo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e nos dê sabedoria, ó Deus, para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, para a honra e glória do nome do Senhor. Ó Deus, agora na administração da tua palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. O Salmo de número 34 é um salmo de ação de graças. Esse salmo ele foi escrito por Davi em um dos momentos mais delicados da sua vida. O texto de 1 Samuel vai nos relatar isso, que ele
ele lembrando desse episódio que foi lá em Samuel, de quando ele se fingiu de louco para não ser morto, porque ele entrou no arraial inimigo, fugindo de Saul, e aí ele se depara com o rei Abimeleque, e ele ali, para não ser morto, no meio do arraial inimigo ali, ele se finge de louco, e ele louva a Deus por esse livramento, e ele escreve esse salmo. E nesse contexto, Davi experimenta esse livramento do Senhor, e ele responde com adoração. Ele responde com adoração. Quando nós olhamos para as nossas vidas e nós percebemos, irmãos, o quanto Deus tem nos livrado, de quantos perigos, de quantos problemas o Senhor tem nos livrado, que nem o pastor Bira citou aqui na quinta-feira passada, quantas vezes o Senhor já nos livrou nessa estrada, quantas vezes o Senhor já te livrou, se a gente for parar para imaginar quantas situações que você olha para o seu passado e fala assim, meu Deus, se não fosse o Senhor. Davi, ele olhando para essa experiência que ele teve, ele olha para esse momento que ele teve e ele adora ao Senhor pelo seu livramento, pela mão do Senhor. Ele não atribui a esse livramento à sua esperteza de se fingir de louco para não ser morto, mas ele atribui ao Senhor. Esse salmo, irmãos, nos ensina 3 verdades centrais. O justo, a primeira, de que o justo deve louvar a Deus constantemente, porque ele responde às nossas orações. O justo, em segundo lugar, o justo deve viver no temor do Senhor, provando a sua bondade e praticando a santidade. E em terceiro lugar, o justo deve confiar no cuidado do Senhor, mesmo em tempos de aflições. Assim, irmãos, esse salmo é ao mesmo tempo um testemunho pessoal e instrução para a igreja nos dias de hoje, aplicando-se à igreja de Cristo em todas, não somente hoje, mas em todas as épocas, porque, como já dizia Billy Graham, que a palavra de Deus é como um jornal que vai sair amanhã, ou seja, ela é tão atual quanto um jornal que ainda vai sair amanhã. Ela, não importa o tempo ou época, a palavra de Deus ela continua sendo viva e eficaz e mais atual do que qualquer outro ensinamento de outras épocas. Então, em primeiro lugar, o versículo 1 vai dizer assim: bendizei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. Irmãos, o louvor de Davi não é circunstancial. O louvor de Davi não é circunstancial, mas é contínuo, é independente das circunstâncias. Se está bom, ele louva. Se está ruim, ele louva. Se está difícil, ele continua louvando. Porque o louvor de Davi aqui que ele expressa não é circunstancial. Isso mostra uma espiritualidade que transcende momentos bons e ruins. Vai além de momentos bons e ruins. Quantas vezes, irmãos, nós murmuramos à toa? Quantas vezes, diante de circunstâncias, ao invés de adorar o Senhor, a gente questiona a Deus? E a gente olha aqui à luz desse salmo, desse cântico de Davi, que ele, independente das circunstâncias, ele adora, ele exalta ao nome do Senhor. E aí nós prosseguimos pelo versículo 2. Pelo versículo 2 que diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. O verso 3 diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a um lhe exaltamos o nome. Aqui ele chama a todos os humildes e
a comunidade, ou seja, a igreja, a se unirem em adoração. Porque o louvor é contagiante e ele deve ser comunitário. Ele deve ser... é por isso que quando a palavra do Senhor nos diz sobre uma igreja dividida, não dá para, enquanto uns estão adorando, outros estão reclamando. É por isso que nós precisamos, Davi chama a todos os humildes, chama ao povo para adorar em conjunto, para adorar o Senhor. É por isso que eu falo sempre do privilégio que nós temos de estarmos reunidos na casa do Senhor para adorar. Porque o tanto a palavra do Senhor nos diz que Ele ordena a bênção onde há unidade, onde há comunhão. Davi, ele convida o povo a adorar. E ele chama aqui os humildes. Irmãos, quando o texto fala de humildade, não é de pobreza que ele está falando. A humildade no coração do homem é quando ele para diante de si mesmo e ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece a sua fraqueza e o quanto ele precisa do Senhor. Ele reconhece as suas debilidades, porque o pecado provoca isso em nós, e ele reconhece as suas fraquezas, e ele entende o quanto precisa do Senhor. Irmãos, eu nunca vi um sequer, eu nunca vi um até hoje, que se apresenta diante da igreja ou diante de Deus, se achando o cara, se exaltando, e ele continua de pé. Eu nunca vi. Uma coisa que eu aprendi nesses anos de caminhada de liderança, sendo presbítero, foi que quando a pessoa senta para falar comigo e fala muito de si mesmo, eu já começo a ficar com a orelha coçando. Porque de fato ele ainda não entendeu quem realmente ele é. Pobre, pecador, carente da graça de Deus. Se não fosse a graça do Senhor. Mas prosseguindo, o verso 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, aqui Davi expressa um testemunho pessoal. Ele diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu busquei a Deus e Ele me respondeu. Ou seja, o livramento é fruto daqueles que buscam ao Senhor, é fruto de oração. Fruto de oração. Uma prática muito comum antigamente era enquanto os filhos estavam lá fora em algum evento e chegava tarde, as mães ficavam preocupadas, e a atitude de uma mãe serva de Deus era colocar o joelho no chão e interceder pelo filho. Felizmente isso tem se perdido, porque o WhatsApp agora é uma forma de se comunicar, e aí a gente manda mensagem: tá onde? E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí você vai dormir tranquilo, porque ele respondeu a sua mensagem. Mas aqui, Davi, ele conta um testemunho pessoal, ele buscou Deus e ele ouviu, e Deus livrou ele. Irmãos, quantas vezes Deus nos livrou, fruto da nossa oração, da oração dos irmãos. É por isso que a gente tem que estar sempre atento à oração uns dos outros, e a gente tem que sempre estar lembrando uns dos outros. Eu não quero que vocês lembrem apenas de mim, não, e de Amanda, e da liderança da igreja. É preciso lembrar uns dos outros, cada um no seu momento de oração. É preciso citar. Tem gente que tem até o caderninho orando pelos outros. E eu tenho certeza que muitas vezes Deus nos livrou o fruto da intercessão nossa de alguém. Verso 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Irmãos, os que olham para Deus são iluminados, não são envergonhados. Aqui é uma linguagem de confiança no Senhor, uma linguagem de alegria. O verso 6 vai dizer: clamou esse aflito, e o Senhor os ouviu e o livrou de todas as tribulações. Davi se identifica como um pobre que clamou a Deus e ouviu. Isso nos mostra, irmãos, que a oração sincera ela não é vã. Há momentos das nossas vidas que a gente tem a sensação de que Deus não nos ouve, mas Ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração. Amém?
E aí chegamos no verso 7, e aí ele diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem, do que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Uma promessa de proteção espiritual. Uma promessa não apenas de proteção espiritual, mas de proteção contínua, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Então, essa primeira parte do Salmo, nós aprendemos que louvar sempre, mesmo em tempos difíceis, pois Deus não muda. Deus é o mesmo ontem e hoje. Ele não nos prometeu nos proteger hoje e amanhã, não. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Nós aprendemos também nessa primeira parte que o testemunho da nossa vida encoraja outros na fé. Porque nós podemos contar as nossas experiências. Davi está aqui contando a sua experiência, dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. E quando nós percebemos o que Deus tem feito nas nossas vidas, a gente vai poder contar esse testemunho. Se eu e você, no nosso dia a dia, nós não temos o que contar de testemunho, a gente não está percebendo a bondade de Deus nas nossas vidas. A gente não está percebendo aquilo que Deus tem feito diariamente nas nossas vidas. A gente não está reconhecendo aquilo que Deus faz conosco todos os dias, mesmo em dias difíceis. E essa primeira parte também nos ensina a confiar na proteção do Senhor em meio a perigos visíveis e invisíveis. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu tenho confiança, tenho certeza de que o Senhor nos guarda. Amém? A segunda parte do texto, que está do verso 8 ao verso 14, é um chamado a provar e a temer ao Senhor. O verso 8 vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Irmãos, provar e ver que o Senhor é bom é um convite experimental. Não é apenas conhecer doutrinariamente, mas é experimentar pessoalmente a graça de Deus. Davi aqui está convidando o povo a provar, provai e vede. Ele não está dizendo que aqui, ele não está trazendo um ensinamento teológico, ele está trazendo aqui uma situação empírica, de experiência com Deus. Ele não está trazendo texto e contexto, ele está trazendo a experiência pessoal que ele tem tido diante de Deus. Irmãos, nós devemos ter essas experiências com Deus. Nós temos, porque se estamos vivos até hoje, se estamos aqui, é graça de Deus, é bondade de Deus. Então nós temos o que contar e nós podemos ter confiança. Quando nós percebemos isso, nós podemos ter confiança para falar para as pessoas: olha, vinde, provai que o Senhor é bom. E vede que o Senhor é bom. Você é como se dissesse assim: você vai ser feliz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você não vai se arrepender. A gente vai ter confiança para dizer isso. Amém? O verso 9 vai dizer: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O temor do Senhor é apresentado como chave para uma vida plena. Para uma vida plena. O verso 10 vai dizer: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Irmãos, o leãozinho aqui é símbolo de força. Quem é o rei da selva? Que a gente chama, é o leão, símbolo de força. Eles passam necessidade, mas ele está dizendo assim: mas os que buscam ao Senhor não tem falta daquilo que é essencial. Às vezes, irmãos, a gente sente falta de alguns desejos que a gente tem. A gente quer algumas coisas. Tem dia que a gente quer uma pizza, mas só tem o quê? Cuscuz.
e a gente olha lá tendo manteiga, e acabou a manteiga, vai ter que procurar outro meio de temperar o cuscuz para comer. A realidade é essa, mas faltou? Mas faltou? Não. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. E há quem prefere mais um cuscuz do que uma pizza. Então pronto, vai ter dia que você vai querer desejar um cuscuz e você só vai ter pizza. Acho difícil isso acontecer. Mas o fato é que Deus, às vezes os meninos lá em casa, eles reclamam, moça, aqui não tem nada. Não tem nada. Arroz está cozido, a massa de cuscuz está feita dentro da geladeira, o pão, às vezes a sacola de pão está lá dentro do armário. Não tem nada, não tem o que você quer, mas tem o que você precisa. Tem banana na fruteira. O Senhor tem suprido a nossa necessidade. E do verso 8, do verso 11 e o 12: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? E aí, Davi agora se coloca como um professor, um mestre, um líder dentro da sua casa, ou dentro da igreja, ou na sociedade, ou no trabalho. Ele se coloca como um mestre agora. Vinde, filhos, escutai-me. Ou seja, ele ensina o caminho de uma vida longa e feliz. Temor a Deus, temer ao Senhor, depender do Senhor, confiar no Senhor. Porque ele chega aqui no verso 13 e 14: refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente, aparta de ti o mal e pratica o que é bom, procura a paz, empenha-te em alcançá-lo, a prática do temor do Senhor, guardar a língua do mal, afastar-se do mal e buscar a paz. É o conselho que Davi está dando. A temer ao Senhor. Por que, irmãos? Eu vou dizer uma coisa. Essas coisas é um problema do ser humano desde que o mundo é mundo. Não é um problema novo. O ser humano criar confusão com o outro. Não é problema novo o ser humano falar mal um do outro, levantar calúnias um do outro, levantar contendas, guerras. Não é algo novo. É desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou na terra. A natureza foi corrompida, a natureza do homem foi corrompida. Por mais que uma criancinha seja gente boa, engraçada, ela vai ter naturalmente práticas pecaminosas também. Práticas pecaminosas também. A natureza humana está ali. A natureza humana está ali, em todos nós. Como nós já vimos antes, recebemos uma nova natureza em Cristo, mas a natureza velha ainda permanece em nós também. Só será retirada quando Jesus voltar e nos dar um corpo incorruptível. E aí, o que faz a diferença em relação à nossa natureza pecaminosa é o quê? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Eu estava até olhando ontem. Até brincando com a Amanda, não sei se viu que a gente ri lá, nós dois velhos sentados lá no banco, lá no meio do campo. E eu olhei assim, e eu falei com a Amanda, falei, Amanda, eu fiquei olhando assim pro povo, assim, a gente estava de lado, o palco assim, meio de gente assim. E eu olhei, Amanda, a gente tem que receber um corpo incorruptível mesmo, para ir para o céu. A princípio a Amanda não entendeu, eu falei, porque para receber esse tanto de gente estranha, pessoas exóticas, porque no meio dos crentes, irmão, tem um povo, e assim eu falei, tem que receber um corpo glorificado mesmo, porque ele ia dar confusão com certeza lá. Eu falei, meu Deus do céu, se esse povo aqui todo for para o céu, a confusão, só precisa esse povo aqui, a confusão, se não fosse o corpo glorificado. É preciso que Deus tire de fato a nossa natureza totalmente, para nós entrarmos no céu. Por isso que nós recebemos um corpo glorificado.
E aqui Davi chama o temor a Deus. Por outro lado, eu vi o que Deus faz na vida dos crentes. Fazer que nem o povo, né? A vida dos crentes. Irmão, tinha menino desse tamanho aqui, tamanho de Enzo aí mais ou menos, que eu digo que já tinha umas 2, 3 horas que não tinha visto o pai brincando lá correndo. Tinha um menino que eu falava, não, para esse menino aí, ele parece que ele caiu dentro de um poço de lama, não sei o que foi que aconteceu com ele não. O menino todo sujo, e pegava aquelas garrafas de gente bebendo água, aí saía pegando e chutando, teve que pegar na cara. Teve uma menininha, a mãe não estava nem aí, largou lá, a menina deitou lá no meio do campo, eu estava lá olhando mais a mãe, pensando se alguém não for, não ia pisar nela. E aí, irmãos, o que Deus faz na vida do crente? Porque se fosse numa festa secular, primeiro, a gente nem levava os nossos filhos. Segundo, se levasse era agarrado na mão, se pudesse botar uma correntinha para poder não perder. Mas lá os pais estavam lá era um campão de futebol, o lugar era muito bom. Um campão de futebol assim, os meninos corriam até 2 horas da manhã, os meninos correndo lá. Os meninos não acabaram a bateria ontem, não. Porque o que Deus faz na vida do crente, do povo de Deus, é dar liberdade, trazer segurança. Não precisou a polícia passar lá perto, porque tudo estava tranquilo. Porque o temor do Senhor faz isso. Homens, mulheres regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A fé cristã, irmãos, deve ser uma fé vivida. Não é apenas uma fé que sai da boca para fora. Ela deve ser praticada. E nós somos chamados a provar da bondade de Deus, de Cristo nas nossas vidas. Amém? Ter reverência, temer o Senhor significa reverência, obediência. Não é algo, não está relacionado à emoção, mas é saber quem é Deus e a gente se colocar na posição como servo de Deus. E nós aprendemos nessa segunda parte do texto que nós devemos examinar a nossa fala, a nossa conduta, se quisermos ter vida longa, se quisermos viver em paz, sem estresse. Isso acontece até mesmo dentro da nossa casa, irmão. Se a gente proferir uma palavra maldita, a gente levanta a contenda dentro da nossa casa mesmo, não precisa ir para fora não. A gente briga com mulher, discute com o filho, com o vizinho, e aí, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Amém? Para nós vivermos em paz. E a terceira parte do texto está do verso 15 ao 22. O verso 15 vai dizer: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aqui, irmãos, a terceira parte do texto está falando do cuidado do Senhor pelos justos, pelo povo de Deus. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos justos. Aqui, Davi está usando uma linguagem para Deus não é que Deus está lá olhando de cima para todo mundo de uma vez, para uma multidão. Davi está trazendo a ideia aqui de que Deus está olhando para o justo de forma pessoal. Você pensa que você está sozinho no meio da multidão, Deus te vê, Ele te ouve, Ele vê. Ele contempla as suas lágrimas, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas lutas, Ele está atento às suas alegrias. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, de maneira pessoal, não como uma multidão. Às vezes, irmãos, a gente está assim, a gente olha para uma multidão, mas o Senhor olha para cada um individualmente. Às vezes a gente olha para uma multidão e a gente não consegue perceber a necessidade pessoal de cada um. Mas Deus olha e vê a nossa vida de forma pessoal. E o texto vai dizer no verso 16: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. É um contraste aqui entre os justos e os ímpios. Contraste entre os justos e os ímpios. De que os olhos estão sobre os justos,
Mas o que ele ao olhar para o ímpio, ele quer extirpar da terra. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Quantas pessoas no decorrer da história que às vezes são lembradas, que a gente quer que esqueça desses nomes? Quantas pessoas que praticaram tanta maldade são esquecidas na história porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? Toda vez eu esqueço o nome daquele rei que disse que foi sem deixar de si saudade. Ninguém queria lembrar dele como alguém que foi bom para a nação. Foi sem deixar de si saudade, porque praticou o que era mal aos olhos do Senhor. O verso 17 e 18 diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o temem, dos que têm o coração quebrantado, e salva de espírito oprimido. Os justos clamam. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e livra de todas as suas tribulações. Entenda, irmãos, nessa noite, que o Senhor nos ouve, que o Senhor te ouve, que o Senhor ouve e não apenas ouve, mas Ele te livra das suas tribulações. O Senhor não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Ele é Deus de perto. O Senhor é próximo dos quebrantados de coração. Aqui é a expressão da graça para os humilhados. Você estava ouvindo a explicação, né? Todo aquele que se exalta será abatido, e todo aquele que se humilha será exaltado. E aí a gente tem uma interpretação errada nesse texto, porque a gente vai falar assim: os humilhados serão exaltados, né? Os humilhados serão exaltados. Mas o texto está dizendo é aquele que se humilha. É aquele que se humilha perante Deus e será exaltado por Ele mesmo. Não é aquele que é humilhado e será exaltado pelos outros, não. Aquele que se humilha perante Deus e será exaltado por Ele mesmo. O verso 19 ao 20 e 20. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Muitas são as aflições dos justos. Irmãos, Ele guarda os seus ossos, ou seja, nenhuma adversidade destruirá a sua vida sem a permissão de Deus. Não é, nenhuma adversidade vem sobre você para te destruir, para fazer mal contra você. Porque o mal, ele matará o ímpio. Olha o que é que o verso 21 diz: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Irmãos, o mal matará o ímpio. O juízo de Deus vai ser inevitável para o ímpio. Porque a gente constrói a ideia de um Deus bonzinho, no sentido de que, mas no final das contas Ele vai salvar todo mundo, como a gente que às vezes cuida de um cachorrinho que está perdido na rua, dá comida para um gatinho que está lá passando fome na rua. Às vezes a gente tem esse sentimento e acha que Deus é desse jeito, mas a Bíblia diz que Deus é justo e o ímpio perecerá. O ímpio perecerá. E o verso 22 vai dizer: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado. O Senhor, aqui, irmão, nós temos uma segurança final em Deus.
aquilo que eu venho falando ao longo desse tempo todo. E que nós temos a esperança da glória de Deus. E que o apóstolo João, lá em uma das suas epístolas, vai dizer para que no grande dia nós não sejamos envergonhados, mas que nós tenhamos confiança daquele grande dia. Essa a nossa esperança, a nossa expectativa de que nós temos essa segurança, essa promessa de Deus no grande dia. Não pereceremos, porque somos servos do Senhor, somos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Amém? A salvação é segura. Nenhum que crê em Cristo será condenado. Nenhum que crê em Cristo será condenado. Jesus mesmo disse: eu não deixarei perder nenhum dos que os pais do que o Pai me deu. Não lançarei fora. Nenhum dos que o Pai me deu eu lançarei fora. A salvação é segura. Nenhum que crê em Cristo será condenado. Amém? Esse salmo nos mostra que a vida do justo é sustentada pelo Senhor. É o Senhor que nos sustenta. Se você tem um trabalho hoje e você tem uma renda dentro de sua casa, é o Senhor quem provê. Se você tem saúde hoje, é o Senhor quem te dá. Se nós temos um ar para respirar, é do Senhor que vem. Se levantamos hoje de manhã, foi por graça. Foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram. E ela é a causa de não sermos consumidos. Tudo é dádiva do Senhor. Amém? E o servo de Deus, ele vive em louvor constante. Ele caminha em temor santo, em temor ao Senhor. Ele confia no cuidado fiel de Deus, na sua salvação. Amém? Esse salmo, irmãos, ele encontra seu cumprimento em Cristo. O justo sofredor, que experimentou a aflição, que foi quebrado, que foi quebrantado, mas venceu a morte. Venceu a morte, garantindo que nenhum dos que nele confiam será condenado. Esse salmo nos faz olhar para Cristo, no que ele fez, no que ele sofreu. Não porque ele fez algo de errado, mas porque ele sofreu por nossa culpa. Como o pastor Luciano diz, minha culpa, somente minha culpa. Ele sofreu por minha culpa. A vergonha da cruz, por minha culpa. Amém? Por isso nós lembramos de Cristo. Por isso as Escrituras apontam para Cristo. Que Deus, por conta da sua graça, nos faça compreender, como servos de Deus, a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que é viva e eficaz, e nos ensina que o louvor é um louvor constante, independente das circunstâncias. Ó Deus, o Senhor nos chama a provar e ver a bondade do Senhor. O Senhor nos convida, na sua palavra, a temer ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pois somos falíveis, somos, ó Deus, inclinados a cair, ó Deus, mas também confiamos no cuidado do Senhor, dos servos Deus. Sabemos que o Senhor está com os olhos, a atenção voltada para os justos, por aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, e obrigado porque o Senhor nos faz entender e compreender isso, porque nós não estamos vivendo sozinhos, alheios desse mundo, porque o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, para que possamos viver de maneira digna de servos do Senhor nesse mundo, confiantes na salvação que Cristo nos prometeu, que o Senhor nos prometeu por meio de Cristo. Ó Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz nos nossos lares. Que a boa mão do Senhor esteja conosco, nos livrando, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.